Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 82 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, hoje é o especial 40 anos. Eu completei no sábado agora, dia 14 de dezembro, 40 anos de idade. Eu sei, não parece, escutei bastante isso e sou obrigado a concordar. Eu realmente não tenho muita cara de 40 não. Mas gente, o tema de hoje são os meus 40 anos muito bem vividos. Ou talvez nem tanto. Eu não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Então hoje eu quero refletir com vocês como eu me sinto ao atingir o tal dos ENTA, 40, 50, 60, 70, etc. E como que eu avalio essas 4 décadas de existência diante de uma sociedade que inutilmente, ridiculamente se recusa a envelhecer. É ou não é? O objetivo de hoje, então, é a gente entender juntos o que significa hoje, 2024, 2025, ter mais de 40 anos, como que a gente pode ressignificar um passado que foi torto, que é o meu no caso, e como que a gente pode se preparar para novos relacionamentos a partir da experiência de tudo que eu vivi e que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Vale lembrar que esse episódio vale tanto para quem já bateu 40 voltas ao redor do sol, como eu, e também para quem tem menos de 40 anos e quer ter a certeza de que está aproveitando muito bem a juventude, especialmente no sentido romântico, para chegar aos 40 com a certeza de que tá tudo bem. Bora lá então? E como eu sempre faço aqui antes de começar o episódio, eu queria falar um pouquinho sobre o episódio anterior, que foi o episódio 81, o áudio que mudou minha visão dos relacionamentos. Para quem não escutou esse episódio, eu falo sobre um áudio que eu recebi de uma amiga minha, em que ela me deu um cacete, cara, me deu um tapa na cara que foi muito bom, já faz tempo isso, e esse áudio foi favoritado no meu WhatsApp, eu escuto sempre que eu preciso para relembrar, né, o que é realmente ser saudável, a importância de cair na real quando os relacionamentos não estão fazendo bem pra gente. E a pergunta que eu fiz na enquete foi: você já caiu na real graças ao alerta de um amigo? Tem vezes que a gente precisa, né? 62% das pessoas diz que sim, os amigos delas alertam elas quando tem algum problema. Ótimo, grande maioria. 25% disse que às vezes os amigos alertam e 12,5% disseram que nunca recebem nenhum alerta. Foda. Então assim, eu acho muito importante. Só lembrar, né, gente? Alertar um amigo não é só ir lá e dar porrada de graça. Tem que ter um motivo. Mas que bom que vocês estão bem amparados no sentido de amizade. E muito bem, galera. Então, no último sábado, dia 14 de dezembro de 2024, eu completei 40 anos de idade e eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre como eu me sinto, mas antes disso quero lembrar vocês o que estava acontecendo em 84, até porque no sábado mesmo eu fiz vários stories ali no meu Instagram falando sobre a data, sobre essa virada, e eu parei para pensar um pouquinho sobre o que valeu a pena para mim, o que eu considero importante no sentido cultural, no sentido pop, no sentido cultura, né? De ter nascido em 84 e ter vivido a minha infância e adolescência nos anos 90 e 2000. Então, coisas que eu acho importante, né? Por exemplo, eu vi o Ayrton Senna, gente. Eu vi o Ayrton Senna correndo. Porra, isso é um puta privilégio. Agora que saiu a série, é que eu já quero aproveitar e mandar um abraço pro meu grande amigo e cliente, Éder, o Éder Galisteu. Ele vai entender a piada. E ele falou assim: porra, Edu, faz 10 episódios você não para de falar da porra do Senna. Eu falei: cara, meu cara foi incrível. E usar os exemplos dele pra falar de relacionamento muito funciona, né? Então eu falei bastante do Senna, sou apaixonado por ele. E eu também vi a Xuxa. E agora, Éder, só em sua homenagem, eu vou colocar a musiquinha de parabéns da Xuxa, porque eu sei que você odeia ela. Tô brincando, mas assim, gente, eu vi o show da Xuxa. Eu vi a morte da princesa Diana. E não sei se vocês sabem, o enterro do Senna teve mais pessoas na rua, né, no cortejo, do que a princesa Diana. A princesa, se não me engano, teve 1 milhão de pessoas e o Senna teve 3, eu acho. Se não me engano, é uma coisa assim, mas foi bem mais foda. Eu vi o Nirvana surgir e desaparecer, infelizmente. Eu vi os Mamonas Assassinas surgirem e desaparecerem naquele avião maldito. Uma pena. E olha o que eu tava revendo aqui. Eu vi a música Evidência ser lançada em 1990. E nessa loucura de dizer que não te quero. Gente, eu vi essa música ser lançada. Então existia um Brasil antes de Evidências. Ainda bem que agora tem, que Evidências, vocês sabem, é o nosso hino nacional, né? Eu vi Castelo Rá-Tim-Bum, o Super Nintendo, o Jurassic Park. Eu vi
o filme ser lançado em 93. A porra do Roberto Baggio perdeu o pênalti lá na Itália e nos deu o tetra. E eu sofri bullying, porque meu nome também é Eduardo Baggio. Todo mundo fala, você é primo do Roberto Baggio, vai errar o pênalti. Olha as coisas que criança faz, né? Eu vi a queda do Muro de Berlim, eu vi o impeachment do Collor. Maldito. Eu vi o surgimento da internet e eu tava lembrando hoje com o meu psicólogo. Eu tive o meu primeiro celular aos 21 anos de idade. Era um celular, acho que da Motorola, da Nokia, um tijolão. E quando ele tocou no meu bolso pela primeira vez, eu tava no ônibus, era um celular da minha mãe, na verdade. Aí ela passou pra mim e quando tocou, eu não conseguia atender, eu fiquei com vergonha de atender. Porra, porque era difícil ter celular na época. E eu fiquei me sentindo um riquinho, assim, dentro do ônibus. Não vou atender. Eu esperei descer. A minha mãe já tinha mandado um SMS. Na época não tinha WhatsApp. Porra, atende o celular. Ai, que vergonha. Ela chega em casa, porra, por que adianta ter celular e não atender? Eu falei, mas desculpa. Então, sim, que loucura, né, gente? Acho que muita gente passou por isso. Bom, então agora a gente vai começar o episódio pra valer. E eu quero falar com vocês o que significa pra mim ter 40 anos em 2024, 2025, né? Porque o ano já acabou. Pois bem, né? Eu tava conversando com meu pai sobre isso no sábado, quando ele me ligou. E meu pai falou uma coisa muito bonita, assim. Ele falou, Du, fazer 40 anos é você ter a coragem da juventude, né? Você ainda é bastante jovem, mas sem ter aquela ingenuidade, aquela burrice de ser jovem, de ser impulsivo, de fazer as coisas sem responsabilidade, de meter a mão pelos pés e, enfim, dar passo maior que a perna. Mas você já tem a coragem e a sabedoria que só a maturidade traz. Então, é uma idade muito gostosa, em que a gente já sofreu o que tinha que sofrer, né? Já aprendeu parte do que a gente tinha que aprender. Não, essa frase não ficou legal, vou ressignificar. Eu acho que a gente já aprendeu bastante, já sofreu bastante, ainda tem muito pra aprender, ainda vou sofrer muito nessa vida, eu tenho certeza, mas a gente já não tem mais aquele desespero da juventude, então pra mim é um momento muito bom, né? Só que pra mim, assim, o que eu acho foda disso tudo é como a sociedade vê uma pessoa de 40 anos hoje, né? 40, 41, 42, eu sei que muita gente me vê como um velho, coroa, passado, usado, desgastados. Nossa, quantas vezes você já teve? Meu Deus, você já foi casado. Meu Deus, você já morou com uma namorada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Aí é problema de vocês. Se as pessoas pensam isso de mim, é problema delas também. Eu confesso que isso não me afeta. Em julho desse ano eu tive uma leve crise. Falei, caralho, tô chegando perto dos 40. Durou uns 2 meses, depois passou. Eu já fiquei de boa, né? E eu gosto de pensar que se eu for viver até os 80 anos, por exemplo, que eu acho que, porra, é ótimo, eu tô na metade ainda. Mas ainda assim, cara, eu tô com aquela impressão de, cara, também já foi metade. Então, agora, eu quero focar na minha saúde mental, na minha saúde física. Porque eu acho que é importante, como o Rafael Grata fala, né? O mais foco, menos ansiedade. Agora é um momento de criar músculo, né? Massa magra, ter bastante musculatura, ter uma flexibilidade legal. Por isso que eu faço pilates, faço academia 3, 4, 5 vezes por semana, pedalo todo dia. Eu faço faculdade de bicicleta, vou e volto todo dia. Então, é se manter ativo. O resto, cara, o universo faz pela gente, né? E como é que foi tudo pra mim até os 40 anos, gente? Eu acho que essa é a parte triste do episódio, talvez, em que, pra ser sincero, eu não fazia ideia de quem eu era, né? E eu sofri muito por ser um cara melancólico e eu não sabia que eu era um cara melancólico. Pra quem não sabe, a melancolia são 4 tipos de personalidade, né? Tem o sanguíneo, o colérico, uma outra lá e melancólico. O melancólico não é melancolia de tristeza, tá? Melancolia é um termo grego que significa... É como se fosse a doença do fígado. É o excesso de sensibilidade. Poetas são melancólicos, pintores, artistas, atores, né? A melancolia, ela representa uma grande sensibilidade. Você precisa ser muito sensível para ser artista. E eu não sabia que eu era. Eu sei que eu sou artista, eu toco violão, eu faço músicas, eu faço poesias, mas eu não tinha ideia do quanto ser sensível muda a nossa vida. Tem pessoas que não são tanto, eu sou hipersensível. Então, assim, até mais ou menos os meus 35, que foi quando eu comecei a estudar para valer relacionamentos, né? Sempre fiz terapia, mas eu comecei a entender os conceitos. Então, assim, até então eu não conhecia conceitos como dependência emocional. Por sinal, dependência emocional, não sei se vocês sabem, não é um termo da psicologia, é um termo popular. Às vezes eu chego nos psicólogos e falo, o que é isso? Não sei se que inventaram isso. Mas, assim, não se falava sobre dependência emocional. Eu tenho aqui um episódio sobre isso, que eu falo sobre dependência emocional positiva e negativa. Narcisismo a gente falava muito pouco. Relacionamento tóxico, imagina, sabe?
Casamento é assim mesmo. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ciúmes é prova de amor, porque a gente vê isso nas novelas, né? Tanto que tem um influenciador que eu adoro, que é o Therapy Jeff. Ele tá lá no TikTok, tem no Instagram também, que ele fala assim, cara, que só os ansiosos geram bons filmes, né? Os ansiosos são os tóxicos, né? Eles que fazem as boas músicas, tipo Evidências, é o clássico ansioso, é o Jack e a Rose no Titanic. Então, assim, relacionamentos saudáveis não dão boas histórias de amor, não dão bons filmes românticos. Então a gente achava que ciúmes era certo, que ser ansioso, ser evitativo. A gente nem sabia o que era isso, a gente era ansioso e foda-se. Eu era evitativo e achava que tava dando uma lição. Ninguém falava de 5 linguagens do amor, gente. Isso é recente. O livro do Gary sobre isso é recente, é nos últimos 10 anos isso, que se popularizou e agora todo mundo fala sobre. Maturidade nos relacionamentos, o que era isso pra gente? Maturidade era ser você mesmo, só que daí você atropela a pessoa. O episódio 80 aqui, o anterior aqui, ao anterior, ficou estranha essa frase. O episódio 80 fala sobre a maturidade, o que é a maturidade nos relacionamentos. E eu lamento não saber disso tudo antes. Então, assim, eu acho que realmente a nossa sociedade não está pronta ainda, ou não discute o suficiente a dependência emocional, o narcisismo, a relação tóxica. E aí, cara, por isso tem tanto vídeo de relacionamento. Não é à toa. A gente tá descobrindo isso agora e tá aprendendo a lidar com isso, né? Então, acho que tem muito a ver com a questão da cultura, que é o meu episódio 71, em que eu falo sobre os meus relacionamentos anteriores. E sobre os relacionamentos que eu observo nos meus clientes também da consultoria, em que a gente vê muito ciúmes, briga, tratamento de silêncio, a crença de que a gente pode mudar o outro, né? Hoje mesmo eu atendi um cara no WhatsApp e a gente conversou um pouco. Ele falou assim: porra, Edu, minha namorada eu desregulo porque eu sou muito ansioso. Se minha namorada não fizer isso, eu não fico bem. Porra, mas daí tua namorada tem que fazer certas coisas pra você se sentir bem, pra acalmar a tua ansiedade. Mas daí se ela sai da sua vida, você vai ficar malzão. Então não dá pra ficar assim. E a gente achava que isso era normal. Não, tem que cobrar, tem que ficar ali, pô, me liga, responde minhas mensagens na hora que eu quero, porque senão eu não consigo me regular. Olha a responsabilidade que a gente coloca no outro, o poder que a gente dá ao outro de nos regular. E a gente pensa que não, é só eu forçar, é só eu ser chato, é só eu cobrar bastante, daí a pessoa muda, eu fico bem. Nossa, cara, é muita dependência. Você se torna refém do comportamento do outro. Aí o outro percebe e vai ser cuzão também, vai ser evitativo ou evitativa com você e não faz o que você quer pra te deixar mal também. Aí os dois erram. Nossa, velho. Aí não tem acordo, não tem relacionamento saudável, né? A gente também, eu não conhecia o conceito de limerência. Eu percebo que hoje, cara, a grande parte dos relacionamentos são pautados em paixão. E eu observo muito esse discurso dos meus clientes quando eles chegam na minha consultoria totalmente fodidos e mal pagos e arrasados. Eles falam: pô, no começo era tão gostoso, os primeiros 2 anos foram incríveis, agora a gente tá juntos há 4, 5, 6 anos e tá uma merda, a gente não transa mais, a gente não é mais carinhoso, a gente não conversa, a gente não faz porra nenhuma. Por quê? Porque passou a fase da paixão, vocês estão entrando no amor. E quando passa a fase da paixão e vocês começam a se conhecer e sai aquele encantamento inicial, é normal que as coisas fiquem um pouquinho mais mansas. Só que vocês não... as pessoas ainda não sabem transicionar, sair da paixão e entrar no amor. Entender que, cara, tem que continuar namorando, tem que continuar paquerando, não dá pra relaxar. Você tem que ali ter novas ferramentas. E a gente não sabe, a gente não tá acostumado. A gente acha que assim, vem a paixão, vai ser sempre intenso, aí as mensagens no WhatsApp começam a diminuir, aí a atenção diminui, vocês começam a se ver menos, já surge uma briga aqui, um desrespeito ali, quando vê tá uma merda, e vocês, poxa, no comecinho era tão bom. Claro, gente, é que são etapas. E a gente acha que a etapa da paixão vai durar pra sempre, não dura. Né? E a gente entra na limerência, que é essa paixão doentia, que a gente começa a cobrar, daí entra a ansiedade, entra a evitação, as brigas, aquela porra toda que você já conhece, né? Então a gente não sabia que estava errando. Os meus relacionamentos tiveram muitos problemas que eu não sabia que eu estava errando. A gente não tinha ferramenta nenhuma. O pouco que a gente sabia não era suficiente para salvar as nossas relações. Eu vi meus pais brigavam. Cara, todos os meus amigos de 40 anos hoje que, né, estudaram comigo, cara, com exceção de de 80 pessoas, que era uma turma grande lá do colégio, todos têm pais separados. E quais são os problemas de sempre? Brigas, ciúmes, dependência emocional, toxicidade, ansiedade. É a mesma coisa, gente. Eu sempre falo, ainda vou criar um episódio aqui do relacionamentos são uma ciência exata, porque a história é sempre a mesma, só muda a porra do endereço, né? Então acho que agora, pra mim, hoje com 40, eu percebo que a morte desses mitos de que o amor intenso ele é tóxico, de que briga é uma coisa saudável. Discutir é saudável. Agora, discutir de modo divergente, ou seja, de modo que vocês brigam e fiquem de mal por um tempão, aí eu já não acho que é saudável. Tá bom?
E agora eu vou falar sobre como eu estou hoje, depois de 40 anos de autoconhecimento, como que eu uso isso a meu favor. Eu vou passar pra vocês. Então qual é a parada, galera? Ciente de que havia algo errado na minha vida amorosa, ciente de que tive relacionamentos tóxicos e que a coisa não estava indo bem, eu pensei, tá, ok, então sei o problema, né? Como eu falei, narcisismo, toxicidade, ciúmes, evitação, as linguagens do amor, tinham conhecido. Então, como é que faz para ter um relacionamento saudável? Foi essa pergunta que me levou a criar a consultoria, a estudar psicologia, abrir o podcast e tudo mais. Justamente foi a minha curiosidade. Eu falei, cara, não é possível. Mano, o ser humano já foi pra lua. A gente cria carros de Fórmula 1. A gente cria o show da Xuxa, sabe? A gente é inteligente, cara. A humanidade é foda, cara. Pô, a gente criou o iPhone, né? A gente escreveu livros, 100 anos de solidão, os Beatles, Leonardo da Vinci. A gente não consegue resolver a porra de um relacionamento, né? Então como é que faz? Então você entender como que eu sou dentro de um relacionamento. E aí eu entrei em contato com a ideia da melancolia. E tem um livro que eu recomendo a todos, que é O Lado Doce da Melancolia. Esqueci o nome da autora, me perdoe, mas é só digitar aí no Google. O Lado Doce da Melancolia. E aí eu entendi, por exemplo, por que eu sou obcecado por Nirvana. Nirvana é uma música extremamente depressiva, né? O Kurt Cobain, vocês sabem, ele se matou em 94, deu um tiro na cabeça, foi triste. Então, assim, no livro ela explica que pessoas hipersensíveis e melancólicas têm muita dificuldade de encontrar sintonia com o mundo ao redor. A gente não aguenta muito lugares barulhentos, a não ser um show de rock que daí eu vou, mas é por um tempo limitado. Eu tenho dificuldade de ser brincalhão o tempo inteiro. Eu não sou um cara tão engraçado. Eu gosto de papo cabeça. E não é muito bom, não é que seja muito bom, mas não é muito fácil ser assim, porque as pessoas não entendem. E quando eu encontro alguma coisa que me representa, que me entende, pá, eu mergulho. Por exemplo, o Nirvana. Então, é uma das poucas bandas que existem, além de Muse, além de Linkin Park, além de Beatles, Queen, talvez, que consegue expressar esse sentimento. Chico Buarque também é um cara extremamente melancólico, extremamente depressivo. Então, assim, aí eu consigo me conectar. E quando eu encontro, eu fico ali, porque eu não me encaixo tanto em outros lugares. Posso passear pra lá e pra cá. Mas então é por isso que eu gosto tanto de Nirvana. Ela explica muito bem nesse livro por que os melancólicos têm esse apreço tão grande pelas músicas tristes, porque na verdade elas fazem a gente se sentir bem. Elas nos representam, e aí a gente consegue regular, e aí eu consigo ser um cara feliz. Também descobri que eu sou um cara hipersensível. Eu sou sensível pra caralho. E se eu estiver desregulado, se eu estiver muito estressado, muito ansioso, a minha sensibilidade faz com que eu me machuque mais fácil. Mas quando eu tô apaixonado, eu percebo coisas grandes. Então a sensibilidade, quando ela está regulada, está positiva, cara, nós somos muito poderosos. Então é gostoso ser um cara sensível. Porque foi justamente isso que me levou à psicologia, porque eu consigo sentir as coisas, né? Eu leio as pessoas com muita facilidade, porque eu sou hipersensível. E aí eu uso a minha sensibilidade para interpretar arte, para criar os episódios aqui para vocês. Aí eu percebi que a minha melancolia e a minha sensibilidade são o meu talento. Eu falei, como é que eu posso achar ruim ser assim? É massa pra caralho. Tem seus pesares? Tem. Nem sempre as pessoas me entendem. Nem sempre. A cada 10 garotas, 2 vão me entender. Mas tudo bem, é a minha natureza, eu não posso mudar isso. O que eu não posso é ser cuzão com os outros, né? Eu também aprendi que eu tenho uma digestão lenta dos sentimentos. Então eu preciso de uns dias para entender bem e processar sentimentos intensos, bons ou ruins. Se eu tô muito feliz com alguma coisa, às vezes eu fico 3, 4 dias só naquilo. Tipo, lançou agora um novo trailer do próximo jogo da Naughty Dog, que é o Intergalactic, que é tipo jogo de PlayStation 5. Cara, eu assisti esse trailer umas 20 vezes. O Linkin Park veio pra São Paulo, eu fiquei um mês inteiro ouvindo. Eu fico muito feliz, eu demoro. Não é que eu demoro, mas eu curto muito aquilo, que se torna profundo pra mim. Aí eu entro em hiperfoco. Até eu sair, demora. Então, tanto os sentimentos bons quanto os ruins demoram para ser processados dentro de mim. E eu vivo aquilo por mais tempo. É uma característica minha. E tá tudo bem. Né? Eu descobri também que eu sou um ansioso extremo. Eu fui entender o que é ansiedade com 30 e poucos anos. Eu achava que eu não era. Então, entender a ansiedade, usar ela a meu favor, foi muito importante. Eu tenho uma alta inteligência. Eu não tô aqui para me gabar, gente. Mas assim, eu gosto de estudar as coisas. Eu gosto de aprofundar os temas que eu gosto. E aí, eu
Eu sei que eu sou um cara muito inteligente e eu tô usando isso a meu favor e eu tenho tentado colocar isso a favor de vocês também, né? Então acho importante reconhecer isso e saber usar isso também. E outra coisa, eu eliminei o modo ficar na defensiva. Eu tive vários chefes ao longo da minha carreira, eu trabalhei muito com marketing digital também, que falavam assim, pô, você fica muito na defensiva. E eu nunca tinha entendido isso. Daí eu falei, não, o que significa essa porra aí? Aí eu entendi. E no episódio que eu tenho aqui sobre o que separa os 4 erros que separam 90% dos casais, só procurar aí, eu falo que é um dos 4 cavaleiros do apocalipse, ficar na defensiva. O que acontece? Você se sente atacado o tempo inteiro. Só que eu era muito sensível, era um cara melancólico, eu tava ali digerindo lentamente os meus sentimentos, que eu pensei em indigestão, por isso que eu falei mal, olha o ato falho. Então assim, eu ficava na defensiva porque eu não conseguia explicar ao outro que o outro não estava entendendo a minha natureza. Aí eu precisava me defender porque eu me sentia atacado, porque realmente ali eu estava começando a cometer erros por não me entender. Então eu percebi, quanto mais eu me entendo, menos as críticas me ofendem, porque eu já entendo o que está acontecendo comigo, e aí eu não preciso ficar na defensiva. Se alguém falar assim, nossa, você é melancólico. Sim, eu gosto de música melancólica. Nossa, você é um cara sensível. Sim. Quando eu tô mal, pode ser ruim, mas quando eu tô bem, eu sou um grande poeta. Meus amigos sabem, eu mando poesia pra eles. Então foi muito bom reconhecer isso, né? Então hoje eu me vejo como um homem hipersensível, demissexual, cara, que palavra maravilhosa. E às vezes eu falo isso pras garotas, às vezes nos dates da vida. Ah, você é bissexual? Você é gay? Não, demissexual. Ou seja, eu só me conecto sexualmente depois de uma emoção criada. Então eu preciso me conectar emocionalmente. Eu não consigo, pegar uma garota e deitar com ela e transar. Eu preciso ter uma conversa antes, enfim, tal. Eu preciso de mais tempo para poder me conectar. Eu gosto da minha vulnerabilidade, então não tem problema de falar sobre os problemas que eu tenho na família, com os meus amigos. Então eu gosto de falar sobre o que vai mal também na minha vida, aonde que eu erro, os meus fracassos, tá tudo bem, porque eu tô num processo de aprendizado. Eu assumo os meus traumas, só que eu resolvo eles sozinho, sem agredir o outro. Então eu tive uma infância complicada, eu ia muito mal no colégio, meus pais brigavam muito, sofri muito abuso emocional na escola, na família, bullying, coisa de escutar todo ano a porra da Ceia de Natal. Nossa, como você tá magro. Nossa, como você tá magro. Porque você não come. Pô, falava pra minha mãe. Pô, mas dá feijão pra esse menino. Como se, não é assim que você resolve a magreza constitucional. Eu sou magro constitucional e dificilmente isso vai mudar. Assim como o Jô Soares sempre foi gordinho. Então assim, hoje eu tô muito tranquilo com isso. Então acho que a minha autoestima, a minha autoimagem estão mais positivas, mais organizadas. Isso me faz muito bem, né? Eu também percebi que eu sou extremamente monogâmico. Eu já tive relacionamento aberto, não curti. E eu sou muito romântico, então eu gosto daquela coisa de flores, de bilhetinhos, sabe, aquela coisa cor-de-rosa que tem dentro do relacionamento. Eu adoro isso. E é isso que eu procuro hoje, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês, vou contar uma história rapidinho aqui sobre o que é pra mim hoje o amor. Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha, acho que foi no começo do ano, e a gente falou um pouquinho, porque assim, ela tava saindo com um cara, e o cara ficava toda hora, eu te amo, e ela não tava sentindo a mesma coisa. E eu comecei a questionar ela sobre isso um pouquinho, e eu cheguei à seguinte conclusão, a meu respeito pelo menos. Eu acho que o amor, ele é simples, ele também é complexo e também é profundo. Vou explicar, tá? Eu acho que o amor, ele pode começar pequeno. Eu acho que existem vários graus de amor. Então, sabe quando você tá com um ficante, saindo com alguém por 2, 3 meses, depois você fala assim, caralho, eu acho que eu já amo essa pessoa, mas se eu falar, vou parecer um emocionado idiota. Então, não é mais ou menos por aí. Mas às vezes a gente realmente ama. Então, acho que existem estágios de amor, existem formas de comunicar esse amor. E uma coisa que eu nunca me esqueço, uma história de um amigo meu. Uma vez a gente tava numa festa, a gente tava na casa dele, tava tendo uma festinha, ele tava ali enrolando baseados. Ok, gente, vamos lá. Ninguém precisa ser careta aqui. Podia ser qualquer coisa, ele podia estar fazendo um bolo de chocolate, ele podia estar fazendo, sei lá, um crochê pra mim, qualquer coisa assim, fazendo uma música pra mim, mas não, ele tava fazendo baseado. E aí ele fez ali uns 4, 5, e quando a gente foi começar a fumar, ele me entregou um dos baseados e falou assim, Edu, esse aqui eu fiz pra você, cara. Esse aqui eu enrolei com todo carinho pra você. E quando eu tava fazendo, eu fiquei pensando assim, esse aqui é pro Bajo, ele me chama de Bajo, né? Esse aqui é pro Bajo, que é pra gente ficar loucão, pra gente escutar Nirvana juntos, depois comer um sorvete de chocolate. Você sabe que maconha da larica, né? E vai ser gostoso, tal, sei o que, tal. Tá, podia ser qualquer coisa, podia estar fazendo um brigadeiro ali pra mim. A questão é, eu gostei do fato que ele falou assim, enquanto faço esse baseado, enquanto faço esse produto pra você, tô colocando todo o meu amor. Isso me inspirou. Eu tinha uns 22 anos quando ele falou isso. Eu falei, caralho, velho, tudo que a gente faz pros outros com carinho é amor.
E eu conhecia ele há menos de um ano na época. Então, ali que eu aprendi, falei, caralho, velho, o quanto é bacana a gente colocar essa intenção no que a gente faz. Então, o amor ele começa simples, às vezes você já tem um amor ali por um ficante, depois esse amor vai evoluir para algo mais complexo, ele começa simples, vai pro complexo, aí começa a entrar mais cenários, entra família, amigos, vocês fazem planos, fazem viagens, tiram as primeiras fotos, os primeiros vídeos juntos, começam as primeiras declarações de amor, massa pra caralho, aí depois vocês começam a se conhecer melhor, falam dos traumas, falam dos problemas, comentam das falhas um do outro, que já tá incomodando, aí o amor tá ficando cada vez mais complexo, aí surgem as primeiras dificuldades, as incompatibilidades, um tá querendo mais tempo junto, o outro tá querendo mais espaço individual, aí vocês organizam, aí tem a primeira briga, aí vocês têm o primeiro momento de ficar, sei lá, 10 horas sem se falar porque um ficou puto com o outro, aí a primeira vez que vocês vão no cinema e um dos dois não gostou do filme, ou um queria comer comida japonesa, outro queria ir na pizzaria, deu um sede, ficar mal-humorado, enfim. Daí a coisa vai aprofundando, até que você chega no amor profundo, que daí eu acho que chega na instância do carinho, que pode ser destruído ou não. O que é esse carinho? Por exemplo, eu tenho muito carinho por todas as minhas ex-parceiras, todas, T-O-D-A-S, everybody. Por quê? Porque elas passaram pela minha vida e representaram algo pra mim. É um carinho, mas já não é mais um amor intenso. Entendeu? Já não é mais um amor complexo e profundo. É só um carinho, uma lembrança bacana. E acho que é isso que sobra geralmente, que resta de um relacionamento quando ele acaba e foi importante pra gente. Então pra mim o amor hoje ele não tem que ser complicado. E as pessoas estão complicando o amor e simplificando o ódio. Ah, eu odeio meu ex-namorado. Eu odeio meu namorado. Eu odeio a minha esposa. Minha esposa é uma idiota, uma narcisista. Que eu tenho de gente. Ah, porque é narcisista. Ah, porque é narcisista. Cara, todo mundo agora é narcisista e tem TDAH e porra, velho. Então assim, a gente ama fácil, só que a gente ama complexo, a gente ama demoradamente. E eu lembro que eu falei pra essa minha amiga, porra, mas você tá com um cara já que é uns 6 meses e você não sente nenhum amor por ele? Ele fala, não, pô, eu acho que você sente, mas não tá sabendo expressar, mas enfim. Então eu acho importante a gente facilitar, né, e curtir ali o baseado que você faz para um amigo, o feijão que você faz com um amigo, aquele passeio que vocês vão num bar e tomar um gole de cerveja e brindar e dar um abraço. Porra, eu amo meu amigo, cara, eu amo a minha amiga, eu amo minha namorada, então, sabe? Deixar isso sempre mais claro. Então, para mim, o amor ele tem que existir e tem que ser comunicado o máximo possível e de diversas formas. Seja fazendo um cafezinho para sua visita, tem amor ali, né? Outra coisa que eu trouxe também nesses 40 anos de aprendizado é a questão da sombra. Eu falei disso no episódio anterior, que é um conceito do Carl Jung, em que eu investigo os meus defeitos, as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades. Então hoje eu sei o que funciona e o que não funciona pra mim. Por exemplo, sexo casual não rola muito. Ou, por exemplo, eu não curto muito... Eu gosto de me comunicar, então se eu tô com uma garota, ela me responde a cada 2 dias, eu desconecto, sabe? Acho que um mínimo de comunicação é importante. Eu gosto de falar sobre ciência, sobre coisas nerds. Meus amigos contam comigo, eles falam, você sabia que tal coisa, não sei o quê. Por exemplo, deixa eu pensar alguma coisa aqui agora. Lembrei, pausei aqui pra lembrar. Uma vez a gente estava conversando sobre a Terra e a Lua, como é que a Lua orbita ao redor da Terra, e eu tinha descoberto que entre a Terra e a Lua cabem todos os planetas do Sistema Solar e ainda sobra espaço. A gente acha que a Lua tá pertinho da Terra, né? Mas não tá, ela tá longe pra caralho. E nessa distância cabem todos os planetas do Sistema Solar. É longe assim. Eles ficaram, caralho, como é que você descobriu isso? Porque eu sou curioso pra caralho. E eu gosto disso, então... quando a pessoa chega pra mim, não gosto muito dessas curiosidades, ciência, papo nerd, já sei que não é pra mim, né? E vamos continuar falando de aprendizados, mas agora na parte de saúde mental. Galera, acho que nos últimos 10 episódios, além de falar bastante do Senna, né, Éder? Eu trouxe esse hábito de recortar em blocos, né? Eu chamo de viradas, pra dar uma descansada, botar uma musiquinha. Me diga se isso tá funcionando ou não, tá? Porque às vezes eu acho que eu falava demais assim e os assuntos perdiam, então agora tô repartindo. Me digam se funciona ou não. Como? Aqui nos comentários vocês podem fazer comentários aqui no Spotify. E lembrando que se vocês querem minha ajuda em relação a relacionamentos, ou sobre vocês mesmos, sobre fragilidade, sobre a idade chegando, sobre a idade partindo, sobre tudo isso que eu tô falando aqui, é só me procurar na minha consultoria. Pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram ou no meu TikTok, @edu.bajo.psi, né, de psicologia, edu.bajo.psi, ou aqui na descrição desse episódio tem um link pro meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem, tá bom? Então assim, uma coisa, já falando de WhatsApp, uma coisa que eu aprendi também é que, cara, sobre saúde mental, né? Eu aprendi que amizades têm validade e infelizmente podem se resumir ao WhatsApp. Isso é uma coisa que me deixa um pouco triste,
né? Mas faz parte da vida, tô aprendendo a aceitar isso. Então, tem pessoas que vão entrar na nossa vida pra ficar 10 anos, pra ficar 2 anos. Eu tive uma amiga recente que ficou na minha vida por 3 meses. Ela me fez muito bem, depois ela me fez muito mal. A gente chegou à conclusão que não ia dar certo e encerramos. E tá tudo bem, né? A gente percebeu que a gente era muito diferentes. E eu acho tão triste que hoje em dia as pessoas têm medo de videochamada, as pessoas têm medo de ligação. Eu tenho uma amiga que me liga toda semana, acho tão bonitinho. E agora a gente tá resumindo as amizades, a facilidade do WhatsApp, acho isso um pouco perigoso, né? E ainda falando sobre isso, por que eu tô abrindo isso? Porque eu vou levar para a próxima etapa, que é a saúde mental. E quanto a nossa saúde mental depende da saúde dos nossos relacionamentos. Uma vez eu tava com uma psicóloga, psicanalista, e eu falei pra ela assim, eu fiquei, porra, eu venho muito aqui, eu fico só falando de relacionamento, eu tenho que falar de outros problemas, trabalho, né, academia e tal. Ela falou assim, Edu, viver é se relacionar. O ser humano é um mamífero. E como todos os mamíferos, lobos, leões, morcegos, nós precisamos de sociedade, a gente vive no coletivo, tá? E eu tô aqui rindo de bobo, porque eu imagino que muita gente não sabe que morcego é um mamífero. Olha o nerdão aqui, adoro. Então assim, ela explicou pra mim, nós somos animais sociais, os mamíferos são animais sociais. Por exemplo, cobra vive sozinha, sapo vive sozinho, réptil, anfíbio. Agora, mamíferos precisam. Então, se você quer viver, você precisa se relacionar. E a sua saúde mental depende da saúde dos seus relacionamentos. Então, se as suas relações ao seu redor são boas, você automaticamente fica mais saudável. É automático. Então ela falou pra mim, é importante você afastar as pessoas tóxicas, inclusive alguém que for seu melhor amigo se for preciso. Eu já me afastei de melhores amigos, percebendo que com o tempo essa melhor amizade foi se tornando apenas amizade e foi se tornando algo que já não me fazia bem. Tudo bem porque eu mudei ou porque meu amigo ou a minha amiga mudaram e tudo bem, a gente se afastou. Então acho que é importante não ficar em relacionamentos disfuncionais, né? Se o seu relacionamento está disfuncional, dá pra pedir ajuda, não precisa adoecer, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante pros meus clientes. Às vezes eles me procuram, já é tarde demais, Edu, a gente tá brigando, assim, a gente dá tapa na cara um do outro, né? A gente tá ameaçando, ela disse que vai se matar se eu terminar com ela, olha o nível que chega. Então assim, se você percebeu que passou aquela fase da paixão que eu falei agora há pouco, começou a entrar no estágio de amor, em que vocês vão ter que ser ali realmente parceiro, vai virar uma empresa, o relacionamento, vocês vão ter que ser muito pacientes um com o outro, tá na hora de parar e pensar um pouquinho assim, cara, ok, então agora deixa eu entender bem como você é, te amar como você é, pra você também me aceitar como eu sou. Só que se tá ficando disfuncional, não espera ficar ruim. Sabe, aquela pessoa que, tá com uma ferida na pele que vai crescendo, e depois já tá vendo uma gangrena. Pô, o pai de um amigo meu perdeu o pé por causa de diabetes. Apareceu uma feridinha, ele foi deixando. Por exemplo, muita gente morre de picada de aranha marrom porque não dói. A aranha marrom, a picada dela não dói. Aí a pessoa vê ali, forma uma bolinha, quando vê o pé já gangrenou, tem que amputar a perna. Ou a pessoa morre. Então não esperem as coisas piorarem. Como eu falei pra uma cliente minha uma vez. Edu, mas eu acho um absurdo, eu com 2 meses de relacionamento já tenho que buscar terapia de casal com você, né? Consultoria de casal com você. Eu falo, cara, que bom. Você não começa na academia já com personal trainer? Você vai fazer algo complicado, tipo pilates, tem teu professor do seu lado. Por que no relacionamento não pode ter alguém do seu lado te orientando também? Caceta. Então peçam ajuda, tá? Não queiram ser heróis e resolver tudo sozinhos. Se tá mal, busquem ajuda, até porque você provavelmente também tá errado e também faz cagada, né? Então tem que ver os teus BO também, né? Outra coisa a maioria das pessoas que eu atendo saíram de um relacionamento bosta ou estão em um relacionamento bosta e que é claro que elas estão mal, né? Então assim, se você... Para pra pensar agora, faz aí uma avaliação das 5 pessoas mais próximas de você. Pode ser namorado, namorada, ficante, esposa, foda-se, o que for. Um grande amigo, um primo, um parente e um colega de trabalho. Pensa nas 5 pessoas mais próximas a você e dê uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas relações em qualidade. 1, a relação tá uma bosta. 5, a relação tá maravilhosa. As 5 pessoas mais próximas de você e dê uma nota para cada uma delas, de 1 a 5. 1 tá ruim e 5 tá bom. E faça uma média. Se você perceber que na maioria dessas 5 relações tá em 3,5 ou menos, tá 3 ou menos, você já tá fudido. Então você tem que ter ao seu redor as 5 pessoas mais importantes da sua vida tem que estar numa nota 4 ou 5. Então, naturalmente, você vai ter problemas de saúde mental. Pronto. Então, se tem alguém te fazendo mal, termina. Se tem um amigo que tá te fazendo mal, se afasta. E assim vai, né? Até porque amigos hoje em dia são poucos. Os amigos de qualidade são poucos mesmo. Amizades sem validade podem se resumir ao WhatsApp, como eu falei pra vocês, né?
O que mais que eu acho importante? Também me descobri como um cara sápio sexual, né? Eu gosto de pessoas inteligentes. E pra mim, o que é inteligência? É inteligência emocional, é saber se comunicar, é a pessoa ter curiosidade. Eu adoro conhecer garotas quando elas vêm. Tipo, esses dias, cara, tava falando com uma menina, ela tem um Fusca, cara. Ela tem um Fusca, ela cuida do Fusca dela, vai nos eventos de Fusca. Eu falei, pô, que massa! Sabe? Ela tem um hobby. São pessoas que, sabe, gostam de cuidar de alguma coisa, tem um estilo de vida que é diferente, que é interessante. Eu acho que isso é uma coisa que me interessa. Eu não tô com a pessoa só porque ela é bonita, gostosa, transa bem. Tem que ter mais do que isso, né? Hoje eu já não tolero mais joguinhos, né? Eu preciso estar muito bem para me conectar. E outra coisa muito importante que eu consegui conquistar foi a morte do meu ego, né? Então acho que o ego é uma coisa que não nos serve, ele ajuda muito a evitar joguinhos e a me conectar com as pessoas. Então, hoje pra mim, eu amo as pessoas como elas são. E se elas não são do jeito que eu gostaria que elas fossem, ou eu simplesmente não amo essa pessoa, eu vou me afastar, ou eu vou manter um nível de relacionamento mais superficial, né? Então eu não quero assim, mas eu gosto da pessoa, eu quero que ela seja de tal jeito pra eu gostar dela ainda mais. Ou eu vejo o potencial dessa pessoa. Cara, essa pessoa não tá afim, não cutuca. Até porque você não gosta de ser cutucado também. Sabe aquele amigo que fica te enchendo o saco? Se você fizer essa academia, você ia ser incrível, você tem um corpo maravilhoso pra ganhar músculo. Tá, mas eu não quero fazer academia no nível que você faz. Então se você não gosta de alguém te influenciando e te forçando a ser uma pessoa, por que você quer fazer isso com os outros? Mas é pelo bem dele. Não é da sua conta, ok? Eu tenho evitado levar as coisas pro lado pessoal. Eu tento entender o contexto, um amigo cancela um encontro comigo. A gente ia sair hoje, não vai poder, tá tudo certo. Por exemplo, agora eu fiz a festa de aniversário, alguns amigos não puderam vir. Tá tudo bem, gente, final de ano, a galera tem confraternização da empresa, tá ocupada, tá corrido. Quem faz aniversário em dezembro sabe quanto é foda, né? Fazer uma festa decente, cheia de gente, né? Eu estou mais aberto às imprevisibilidades da vida, porque a gente não tem controle de porra nenhuma. Aprendi isso com o Ayrton Senna. Éder! Vou te encher o saco agora só porque você me provocou. Então assim, o Senna falava isso, né? Pô, e olha o que aconteceu com ele. A gente realmente não tem controle. E tudo bem, às vezes a gente erra a curva, bate no muro e morre, né? A gente erra, a gente às vezes tem todo o conhecimento. Eu tenho um grande conhecimento em relacionamentos, eu também faço cagada, gente, tá tudo bem. Então entender que a vida é incerta, entender que nem todos vão gostar da gente, acho que isso aqui é o mais difícil, é onde vocês mais sofrem quando vocês chegam na minha consultoria. Mas Edu, essa pessoa maravilhosa, eu sou o melhor parceiro pra essa pessoa não entende o meu valor, não entende a qualidade, não entende que eu vejo o nosso potencial, a gente pode ser grande juntos, ter filhos, viajar pela Europa, viajar pela África, a gente pode fazer um monte de coisa. Tá, mas você gosta dela, ela não gosta de você. Ou, casal gay, casal lésbico, enfim, não importa. Eu sei que você gosta muito dessa pessoa, mas a pessoa não tá gostando de você também, tá tudo bem. Pô, mas eu sou incrível. Pra você, caralho, é pro outro não é. Sabe, tem gente que gosta de Chico Buarque, tem gente que odeia. Isso não faz Chico Buarque ser inferior. Eu não gosto da música da Anitta, mas acho ela uma puta de uma mulher. E tá tudo bem. Tem várias formas de gostar, entende? Então entender que nem todos vão enxergar a gente como a gente é. Por mais que a gente faça um grande esforço, tá tudo bem. A gente mata o ego, porque no fim a gente quer validação constante. E se a pessoa fala, eu não gosto de você, beleza. Você não gosta do meu conteúdo, beleza. Você não gosta da música que eu faço, beleza, não escuta. E aí a gente mata o ego e a gente se liberta, né? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui. Tem uma coisa muito legal aqui. Que eu acho o seguinte, acho que é importante a gente estar preparado para perder pessoas, né? Mas acho que o mais importante também que eu queria falar para vocês hoje, pra gente fechar aqui o raciocínio de aprendizados, é a fórmula dupla. Como assim, Edu? Já vou explicar depois do meu golinho de água. Seguindo, que é o seguinte, o que é a fórmula dupla? Eu tenho certeza que você agora está me escutando, seja na academia, antes de dormir, no carro de uma viagem, no ônibus, na moto, lavando louça, fazendo um feijãozinho ou simplesmente relaxando no banheiro. Eu sei que vocês fazem isso, seus porra. Eu sei que todo mundo aqui vai falar assim, eu sou meu pior crítico. É ou não é? Aposto que você fala isso. Eu sou meu pior crítico, eu sou perfeccionista, eu quero que você sempre... Bem, perfeito. Eu acho super saudável ser o seu maior crítico. Mas tem que ter uma fórmula dupla. Tem que ter o outro lado. Você também tem que ser o teu melhor amigo. Tá? Então tem momentos que tem que falar assim, poxa, eu não sei se eu falei pra vocês, tiveram episódios que eu lancei esse ano que eu regravei 4 vezes, porque eu gravava e escutava, não gostei dessa parte, deletava tudo, gravava tudo de volta, não tá na energia que eu queria, grava a terceira, grava uma quarta, ok, tô sendo meu maior crítico, mas também tem que saber reconhecer, às vezes o que eu gravo de primeira, eu falo, opa, hoje ficou bom, hoje ficou legal. Então assim, a gente não percebe que quando a gente é nosso maior crítico constantemente, só tem um resultado, que é destruir a sua autoestima e cair em depressão.
Porque a gente fica se comparando, mas meus amigos já têm filho, já estão casados, já estão tudo rico, eu tô aqui fudido, mal pago. E você fica se criticando, achando que quanto mais você se criticar, mais motivado você vai ficar pra fazer as mudanças necessárias. Você tá errado, caralho. Quanto mais você se critica, pior você fica, menos você acredita em você. Mais você mata a sua capacidade talentosa de produzir coisas importantes pra humanidade, pra sua sociedade. Se você é um motorista de ônibus, se você é um advogado, se você é uma enfermeira, se você é um professor de inglês, se você é um psicólogo, se você, sei lá, é um pintor de parede, se você se critica demais, você desqualifica o seu caráter. E aí não sobra porra nenhuma além de dor e solidão. Então também é importante falar, cara, eu sou um bom pintor, eu sou uma boa psicóloga, eu sou um bom padeiro, o meu brigadeiro é maravilhoso, o baseado que eu faço com meus amigos deixa todo mundo chapado pra caralho, eu sou gentil com os meus amigos. Também você se validar, porra, eu errei num relacionamento, mas eu não sabia que eu tava errando, eu tenho essa colher de chá. Então também é importante você saber se acolher, né? E agora, pra gente fechar, eu vou falar um pouquinho sobre orgulhos e arrependimentos que eu tenho desses 40 anos de vida. Pra gente fechar aqui falando do lado bom e do lado ruim, eu acho que a principal mensagem que eu ia deixar aqui pra vocês hoje é um agradecimento, porque muita gente me pergunta lá no Instagram se eu tenho noção do poder do meu trabalho aqui no podcast e nos vídeos. Confesso a vocês que ainda é muito recente na minha vida, faz 1 ano e pouco que eu tô fazendo esse trabalho de criação de conteúdo sobre relacionamentos. Eu confesso que ainda não caiu a ficha. E esse mês, nessa semana, eu tava fechando com vários clientes, fechando o ano com vários clientes que eu atendo continuamente. E na hora de eu encerrar a sessão, eu esquecia que era a última do ano, e eles, pô, a gente queria te agradecer, você salvou meu casamento, ou você me tirou de um casamento bosta, teu podcast mudou minha vida. Ainda não caiu a ficha, mas uma coisa que eu sei é, o trabalho que eu faço aqui não atinge o Brasil inteiro, e tudo bem, porque eu sei que é um nicho, mas eu acho que é fundamental eu continuar meu trabalho aqui. E eu percebo que o podcast ele já representa um abrigo pra muita gente. E uma galera que fala que já escutou todos os episódios 4, 5 vezes, que aguarda ansiosamente toda quarta-feira, às 6 da manhã, quando sai o episódio aqui no Spotify e no Amazon Music. Então, assim, eu tô muito orgulhoso disso, e eu já percebi que é uma missão de vida. Já não é mais só uma criação de conteúdo que eu tava ali tentando organizar a minha cabeça em relação a relacionamentos, porque é com isso que eu trabalho. Então, eu já entendi. E obrigado a todos vocês que me deram apoio esse ano, tá? Aqui no podcast. Amo vocês de paixão. Obrigado de verdade. Tá caindo a ficha, mas ainda não caiu totalmente, mas é legal saber disso, tá? Arrependimentos. Como diz aquela música, né? My way, regrets, I got a few, né? Arrependimentos, eu tenho alguns. Eu digo o seguinte, é você que ainda não fez 40 anos, ou que já fez, foda-se, todo mundo, porra. Eu devia ter viajado mais, né? Hoje eu viajo pra Alemanha pra ver minha irmã, viajei pra França recentemente, vou pra Ribeirão Preto muito em breve. Eu acho que todas essas viagens são importantes. Eu fui pra Portugal, eu fui pra Argentina, eu fui pros Estados Unidos, Belize. Porra, você viajou pra caralho. Eu sei, mas em 40 anos eu acho que é pouco. E foram poucas viagens. Eu conheço pessoas que ganham menos do que eu e viajaram muito mais. Foi uma questão de priorizar. Eu sempre gastei muito dinheiro com coisas, videogame, violão, carro. Tudo bem, isso também é legal. Mas eu podia ter viajado mais, porque a experiência de viajar é muito boa, né? Eu deveria ter terminado relacionamentos mais cedo, né? Tem relacionamentos meus que quase me destruíram também a garota, e a gente podia ter terminado. Deveria ter terminado mais cedo. Eu devia ter ficado mais atento a familiares e amigos problemáticos. Eu não sabia que eram pessoas abusivas, ou eu era o abusivo e não sabia. Então é algo que eu deveria ter ficado mais atento, justamente para lembrar daquela questão da saúde mental. Quem está ao nosso redor nos faz mal. E eu sabia que a pessoa estava me fazendo mal, mas eu não tinha ferramentas para reagir. E muitas vezes a gente não reage, gente, não é porque a gente é trouxa. Aí, ó. Você não pode ser seu maior crítico. Você pode, mas você também tem que ser seu melhor amigo. Eu não sabia que eu tava fazendo merda. Eu devia ter feito atividade física intensa mais cedo. Eu só comecei a ser atleta de ciclismo depois dos 30. E eu já tava com o corpo um pouco cansado já. Então, assim, tipo, já não aguentava o ritmo da galera de 20 anos. Mas eu acho importante fazer atividade física intensa. Reclamar menos. Eu devia ter reclamado muito menos. Eu era muito reclamão, muito chato, muito insatisfeito. E ter aceito as pessoas como elas são, já diria a música Epitáfio. Eu queria ter complicado menos minha vida também. Mas sendo meu melhor amigo agora, já fui meu maior crítico, agora é hora de ser o meu
maior orgulho. O projeto de relacionamentos aqui, como eu já falei, né? Eu sou compositor desde os 14 anos, isso eu tenho muito orgulho. Eu sei fazer música, eu sei que é um talento incrível. Eu tenho uma boa inteligência emocional e uma sensibilidade imensa, como eu falei pra vocês. Eu sou um cara gentil, eu sei que eu sou um ótimo, um excelente amigo. Eu sou um bom namorado, eu sei que eu sou, já recebi muitos elogios em relação a isso. Eu tenho um amor imenso pela natureza, eu adoro bichos, vocês sabem que eu tenho uma cobra de estimação. Ela é legalizada, assim, já me perguntaram isso. Então eu adoro a Tinga, que faz aniversário junto comigo. Parabéns, Tinga, fez 2 aninhos. Eu adoro bichos bonitos e os assustadores. Tem aranha aqui dentro de casa, eu não mato. Eu pego no potinho, eu pego na mão e jogo pela janela. Jogo pela janela não, eu coloco pra fora da janela, essa bichinha morre. Cara, eu acho... como é que é o nome? Oh, meu Deus... As hienas bonitas, eu gosto do leão, eu gosto da zebra, eu gosto do tatu, eu adoro bicho, então meu amor pela natureza é muito grande. Eu tenho responsabilidade afetiva hoje, isso é uma coisa da qual eu me orgulho. Se eu percebo que eu não tô engatado com uma garota, eu falo, olha, pra mim não tá funcionando, prefiro magoar e falar, olha, não quero mais, sabendo que a guria tá afim, do que ficar ali enrolando, né? Eu sou bom com pessoas, isso me permite ser um bom consultor de relacionamentos, vai me permitir ser um grande psicólogo no futuro também. Eu já tô estudando psicanálise, então assim, eu acho que isso pra mim é bem importante. E eu tenho uma visão muito crítica do mundo, gente. Muito, muito, muito crítica. E eu adoro isso, né? Eu questiono tudo. Eu questiono Deus, eu questiono religião, eu questiono política, eu questiono a ciência, eu questiono a mim mesmo, eu questiono os mitos, eu questiono os relacionamentos, eu questiono minha família, os meus amigos, eu questiono, cara, o sistema que a gente vive, os prédios em que a gente mora. Eu acho que a crítica é importante, sem ser chatão, mas eu acho importante a gente questionar se as coisas realmente estão funcionando pra gente. E uma visão crítica, sem ser uma visão panaca de achar que tá todo mundo errado, só você tá certo. Ou seja, ser super crítico sem ser arrogante. Eu acho que isso pra mim é muito importante, né? E a frase final pra refletir vem de uma música que vocês conhecem, que eu acabei de citar, que é Epitáfio, que os Titãs compuseram para quando o baixista deles morreu atropelado. Não lembro o nome do rapaz agora, mas a música diz assim, né? Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, nessas nossas jornadas rumo aos 40 anos, para quem está a caminho ou para quem já passou, chegou e já passou, como é o meu caso, a gente tem que lembrar que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, entender que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e que a vida assim está posta e dá para viver bem dentro dela. E pra gente fechar o grande especial de 40 anos, eu vou fechar com uma música minha. Essa música está no Spotify também. É só você continuar aqui que vocês vão escutar. Ela vai tocar assim que eu terminar aqui. O nome dessa música é Amor. Eu escrevi ela em 2020... Não, foi 2017, 18, não lembro. Tá no Spotify, é só procurar Edu Baggio, Amor. Essa música vocês vão ouvir agora, também tá no Spotify. Vocês podem salvar na playlist de vocês quando for aquele momento especial, com alguém especial. E a música é pancadão, é rock and roll, mas é pop rock. Acho que vocês vão gostar. Eu ficaria muito feliz se vocês escutassem e comentassem aqui o que vocês acharam dessa música, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho. A todos que mandaram parabéns pra mim, pra você ali no Instagram, no TikTok. Agradeço muito o carinho de vocês. E fiquem agora com a música Amor, de minha autoria. E antes de vocês começarem a ouvir a música, lembrei agora, enquanto eu editava o episódio, não esqueça, se você está escutando esse episódio na velocidade 1.5, 2.0 acelerado, vai para a velocidade 1 agora, senão a música vai ficar toda deformada. Então, aproveita agora, reduza para a velocidade 1.0, que é a velocidade normal, para vocês poderem apreciar a música na velocidade normal. Fui! Amor que vem do mundo, amor que vem do fundo. É dono do meu quarto, adora
vale um amor que sai do armário, amor que sem querer nasceu, amor que sem querer